Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as muitas possibilidades existentes por trás do livro de Enoque. O livro de Enoque é o exemplo definitivo de uma literatura que pode ser chamada de spin-off, que significa criar uma nova história a partir de um universo ou um personagem já existente em outra obra ou produto midiático. Então, com mais de 100 capítulos, ele se baseia em um personagem bíblico bastante obscuro no sentido de que temos muito poucas informações a respeito dele, e esse personagem se chama Enoque. A Bíblia hebraica ela fornece poucos detalhes. No livro de Gênesis ele aparece brevemente na genealogia de Adão, depois de ser pai de Matusalém e de outros filhos. O texto simplesmente afirma que Enoque andou com Deus, e então ele não estava mais aqui, ou já não era, porque Deus o levou. A maioria dos cristãos acredita que Enoque foi arrebatado. No entanto, essas são afirmações muito vagas e de difícil compreensão. Alguns acreditam que deve haver algo mais, algo oculto, por trás dos bastidores da vida de Enoque. O que realmente significa porque Deus o levou, ou já não era, porque Deus o tomou para si. Tanto os judeus quanto os cristãos primitivos buscavam encontrar mais informações além do que está registrado nas passagens vagas e pouco esclarecedoras que os textos bíblicos oferecem. O que nos leva então ao tal spin-off, ou esta nova história que foi supostamente criada a partir do texto bíblico, gerando o livro de Enoque. Esse texto ele foi tão influente entre os primeiros cristãos que ele até recebe uma menção no Novo Testamento. O livro de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, faz referência direta a Enoque no capítulo 1, versículo 9. Apesar de sua popularidade entre judeus e cristãos antigos, o livro de Enoque é relativamente desconhecido para muitas pessoas hoje em dia. Então, o que exatamente é o livro de Enoque e o que ele de fato transmite? Em primeiro lugar, é importante observar que o termo livro de Enoque pode ser enganoso. Estudiosos acreditam que o primeiro livro de Enoque ele é uma compilação de vários textos entrelaçados. Há transições visíveis e abruptas, interrupções abruptas, onde termina um texto e começa outro que parece tratar de outro assunto entre as várias seções do livro, sugerindo que alguém as combinou em uma compilação em algum momento do passado. O primeiro Enoque ele é composto por 5 seções principais e 2 apêndices. As partes mais antigas do texto provavelmente remontam ao século IV ou III a.C. No entanto, os manuscritos mais completos que temos hoje datam do século XV ou XVI e são escritos na língua etíope de Ge'ez, também conhecido apenas como etíope. É uma língua semítica intimamente relacionada ao hebraico, árabe e aramaico. Serve como uma língua litúrgica na Igreja Ortodoxa etíope, de forma semelhante ao latim que foi historicamente usado nas liturgias católicas. A jornada do livro de Enoque abrange desde sua composição original, provavelmente em aramaico, até sua tradução para o grego e finalmente sua tradução para o Ge'ez. Fragmentos da versão aramaica de Enoque foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto no sítio de Qumran. Esses fragmentos continham várias seções do livro de Enoque em um texto, indicando que essas diferentes seções já estavam circulando com uma compilação até o século I a.C. No total, existem cerca de 90 manuscritos diferentes do primeiro livro de Enoque em várias formas. No entanto, alguns desses manuscritos diferem significativamente das versões anteriores. Portanto, ao ler o texto, é essencial usar uma tradução acadêmica que leve em consideração essas variações dos manuscritos. Quanto ao conteúdo do texto, o primeiro Enoque é um mosaico de vários textos que expandem ali as breves referências bíblicas. Eles pegam aquelas referências bíblicas
e ampliam as histórias. Pode ser comparado à literatura derivada, pegando pequenos trechos de Gênesis e transformando-os em uma coleção abrangente de visões e histórias fantásticas. Por exemplo, o conceito de filhos de Deus e os Néfilins de Gênesis 6, de 1 a 4, servem como base para o livro dos Vigilantes, que descrevem anjos caídos, conhecidos como vigilantes, e sua descendência, os Néfilins, que foram os gigantes que depois se tornaram violentos na terra, causando extrema violência, causando estragos na terra, fazendo com que Deus trouxesse o dilúvio e destruísse toda a raça humana. Ao longo de suas várias sessões, o primeiro Enoque explora temas como a expectativa de um Messias, julgamento final, salvação, ressurreição e jornadas celestiais. Esses temas estão alinhados com o gênero apocalíptico judaico, que era popular durante o período do Segundo Templo. A influência do texto se estende ao cristianismo, onde contribui para o desenvolvimento de conceitos teológicos como o Filho do Homem, o Inferno e o Apocalipse. Embora o primeiro Enoque tenha desaparecido dos holofotes nos tempos modernos, seu impacto nas tradições religiosas ao longo da história é inegável. Ele deixou sua marca na comunidade de Qumran, nos primeiros cristãos e até nas tradições islâmicas iniciais, onde o profeta Idris é associado a Enoque. A jornada do livro de Enoque, de um personagem bíblico pouco conhecido para um catalisador de discussões teológicas profundas e interações culturais, sugere que, pelo menos nos debates teológicos e estudos da história bíblica, o livro de Enoque continua tendo significância e uma relevância duradoura. Até o século IV era comum entre os cristãos a utilização desse pseudoepígrafo, esse livro supostamente atribuído a Enoque. A rejeição começou a partir do século II, com alguns líderes importantes da igreja, e se consolidou no concílio de Laodiceia, no século IV. Hoje a maioria dos judeus e cristãos o considera um livro apócrifo, não inspirado, ou até uma fábula. E você, o que você acha? Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o livro de Enoque. Aqui concluímos nossa breve jornada pelo fascinante mundo do livro de Enoque. Fizemos apenas uma explanação panorâmica, uma breve visão panorâmica nesse primeiro vídeo. Nós podemos expandir um pouco mais o assunto futuramente, falando do livro em si e do porquê ele não faz parte das Escrituras Sagradas. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas.